momento, de facto, fundador para o país, em termos de alargamento de perspectivas, embora, evidentemente, na altura foi mais uma questão simbólica e as consequências só, à medida que fizemos o caminho, é que as fomos entendendo. De qualquer maneira, eu já tinha, na altura, uma ligação ao terreno das realidades nacionais bastante clara, porque estava a trabalhar numa divisão de finanças locais em colaboração direta com as autarquias e, portanto, fazíamos análise de contas de gerência e portanto, já tínhamos uma perspectiva de uma série de necessidades a nível nacional em relação às quais havia a perspectiva de podermos fazer saltos qualitativos importantes. Não tenho dúvida nenhuma que o que me marcou foram as minhas equipes. Como pessoa, o que me marcou foram as minhas equipes e eu sou o resultado das minhas equipes. Tive uma pessoa que me acompanhou durante todo o meu percurso, que foi a minha secretária Irene Duarte, que foi uma espécie de anjo da guarda, mas tenho referências importantíssimas de pessoas com quem fiz caminho e, portanto, o que me marcou foi o caminho que eu fiz e o que eu espero é que as pessoas no futuro possam ter caminhos tão ricos de relações com pessoas interessantes como eu tive o privilégio de ter. Quando aderimos à Comissão, à União Europeia, eu estava a trabalhar numa divisão de finanças locais e, portanto, tinha uma proximidade grande à administração local, embora a partir do Estado Central, não é? Nessa divisão encontrei gente, nós éramos muito novos nesta altura, isto é importante também. Nós estávamos na administração, num país que estava numa mudança importante e muitas pessoas muito novas assumiram responsabilidades muito grandes e foram-lhes atribuídas responsabilidades. E, portanto, nessa divisão, por exemplo, já havia um bocado, enfim, por influência do Dr. Nuno Vitorino, que já tinha na altura também uma ligação ao organismo, já havia computadores completamente arcaicos em cima das mesas das pessoas, mas havia computadores. E, portanto, e nós tínhamos umas equipes muito jovens, muito flexíveis, muito animadas, havia muita alegria naquilo que se estava a fazer, a gente acreditava na transformação e tínhamos instrumentos que nos permitiam ver coisas novas, fazer coisas novas. E, portanto, quando, por exemplo, dessa equipe, dessa divisão de finanças locais, saíram pessoas depois para a inspeção da administração local, saíram pessoas para vários outros setores, mas, enfim, evidentemente, a constituição da Direção-Geral de Desenvolvimento Regional com a adesão foi buscar pessoas a essa área e eu acabei por entrar, não imediatamente, porque mantive algumas responsabilidades na divisão de finanças locais, ao mesmo tempo que estava a ser criada a divisão a Direção-Geral de Desenvolvimento Regional, mas acabei por integrar os quadros da Direção-Geral e depois fiquei com a Direção de Serviços do FEDER numa altura em que a doutora Teresa Zamujo, que tinha essa responsabilidade, passou para a responsabilidade da Diretora-Geral. E, portanto, foi uma fase em que nós tínhamos muitas coisas a acontecer. Tínhamos uma partilha com a Comissão Europeia de técnicas e de procedimentos de gestão que nos
levavam a ter muita noção do que é um projeto, do que são as metas, do que são as programações, do que é controlar e acompanhar. E, portanto, tudo isso foram métodos que nós fomos desenvolvendo nas próprias equipes, mas também partilhando muito com a Comissão Europeia, porque havia muita prática de reuniões conjuntas com eles, houve muita estabilidade nas equipes. E, portanto, nessa direção-geral foi-se consolidando essa experiência e, apesar de se sucederem governos com diferentes opções partidárias, aquela foi uma área de grande estabilidade, onde houve sempre a maior confiança nos dirigentes daquela área. E, portanto, mesmo em relação às nossas representações em Bruxelas, nós tínhamos muita estabilidade, e isso eu posso testemunhar porque fui acompanhando sempre e via os quadros de outros países a serem substituídos com mais frequência que os nossos. E isso também nos deu, na relação com a Comissão Europeia, bastante à vontade e confiança. E as relações há relações de controle que passam muito pela confiança, depois das pessoas saberem que e estávamos a descobrir em conjunto, a Comissão Europeia também estava a construir connosco. A nível dos quadros da Comissão Europeia também houve bastante estabilidade com o Verstring, a nível já do Fundo de Coesão, mas as pessoas que vinham a Portugal, o Marco Orani, o Peter ten Arvert, são pessoas com quem criámos muitas relações de familiaridade, de confiança, troca de experiências, e, portanto, foi um ambiente de aprendizagem comum, em que havia muitos desafios, não havia 2 dias iguais, mas em que havia muito intercâmbio com diferentes setores da administração e muito progresso acompanhado. Portanto, e havia a cultura, também se instalou muito a cultura da avaliação. Portanto, nós tínhamos calendários de planear, programar, executar, verificar se estava a ser feito e, portanto, foi uma escola a esse nível que eu acho que criou pessoas com sentido com um projeto, com sentido de missão e que criou relações muito fortes entre as pessoas. As nossas equipes tiveram, eu mantenho hoje relações de muita amizade com pessoas que conheci nessa altura e, de facto, os dias que nós passávamos, muitas vezes, 100 horas de entrar e 100 horas de sair, em que a gente entrava pela porta tudo o resto da nossa vida ficava para trás e ali era aquilo, era o foco. Foi um período de um grande privilégio, porque nós vimos muito e depois víamos as transformações, nós tínhamos que ir muito ao terreno. Havia em Bruxelas reuniões periódicas de confrontação de resultados e havia a nível nacional. E havia representantes setoriais, portanto a experiência, por exemplo, da cooperação, da coordenação de políticas também foi bastante vivida. A nível, nomeadamente já na experiência do Fundo de Coesão, portanto que é a partir de 93, há representante da coordenação na área dos transportes e um coordenador na área do ambiente. E houve muita experiência de coordenação. Por exemplo, na área do ambiente houve um Conselho Nacional da Água, que foi um órgão de muita participação dos vários níveis da administração, em que se avançou muito em termos de capacidade de cooperação e de decisão conjunta. O Conselho Nacional da Água não foi uma estrutura em que o Fundo de Coesão participava, mas não era uma estrutura, não era um projeto do Fundo de Coesão. Grandes projetos do Fundo de Coesão, houve de facto, assim, com mais visibilidade, a ponte Vasco da Gama, houve a central do Alqueva, portanto, que são projetos mais icónicos, digamos. Depois, eu acho que, apesar de tudo, o tratamento dos resíduos foi também muito importante. Nós estávamos numa situação em Portugal que não havia absolutamente nenhum tipo de tratamento de resíduos, eram aterros
sem nenhum tratamento e, portanto, a consciência ambiental a esse nível foi muito importante e a capacidade de mobilização das populações, assim como a questão do saneamento básico em geral. Portanto, e a criação de níveis de gestão destas necessidades a nível supramunicipal. Portanto, apesar das administrações locais serem, para mim, os grandes heróis da transformação, a capacidade de entrar no nível supramunicipal, na gestão das águas e na gestão dos resíduos, também foi uma experiência muito importante em termos de políticas de transformação do país. O primeiro fundo foi chamado, é o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, que ainda hoje existe, e que tinha exatamente a perspectiva das regiões, que em Portugal, que era um país com uma administração bastante centralizada, já foi um paradigma novo. Mas não há dúvida que as administrações locais continuaram a ser sempre os grandes fazedores da mudança. A situação, na altura, era de grandes carências. Portanto, eram carências muito básicas a nível de saneamento básico, de transportes e portanto, carências essas que também condicionavam o acesso aos serviços que estavam mais centralizados no litoral. Portanto, enfim, este foi o primeiro fundo. Portanto, na altura do FEDER, houve uma aproximação bastante grande às administrações locais e às comissões de coordenação regional, que, entretanto, desenvolveram também uma atividade importante. Depois passámos para um fundo relativamente ao qual o FEDER manteve-se sempre. Aliás, é muito curioso ainda hoje viajar pela Europa e ver a quantidade de sítios que visitamos com as placas de referência aos financiamentos comunitários do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, mas depois o fundo a que eu estive mais ligada foi o Fundo de Coesão. Portanto, aí o foco foi muito os transportes e o ambiente e portanto, nessas áreas já houve, enfim, avanços também muito significativos, concretamente a nível do saneamento básico, do tratamento de resíduos e nos transportes, a rodovia, ferrovia, e portanto, efetivamente havia muitas situações em que partimos quase do zero. Para situações que hoje em dia é difícil às gerações que estão no ativo perceberem como foi. Eu recordo um discurso da inauguração da Ponte sobre o Tejo, que foi financiada pelo Fundo de Coesão, em que o Ministro dos Transportes, na altura, dirigiu-se às gerações mais novas que ainda ali não estavam. E explicou-lhes que aquilo não tinha lá estado sempre, que aquilo tinha tido que ser construído. E é uma tendência que nós temos, que eu facilmente acontece, que é as pessoas acharem que aquilo já esteve sempre e, portanto, perdemos um bocadinho a noção do que é a gratidão com tudo o que se fez anteriormente e focamos, às vezes, demasiadas energias na crítica daquilo que ainda não temos. A questão dos transportes, a questão das acessibilidades, foi de facto muito importante, porque não foi só chegar mais depressa aos centros, foi ter acesso a serviços a que antes não era fácil chegar. A questão do ambiente também, porque efetivamente ainda havia muitas zonas do interior sem serviços muito básicos. E, portanto,
nomeadamente a nível da saúde pública e de condições de qualidade de vida fundamentais, houve uma alteração muito grande. Agora, nós também refletíamos às vezes sobre outro problema, que é os caminhos de acesso são uma maneira de lá chegar, mas também são uma maneira de sair. E, portanto, uma coisa é o acesso aos serviços que estão no litoral, mas também era importante não deixar de haver polos de desenvolvimento no interior que permitissem que as pessoas também continuassem a fixação e não tivessem fugas. Portanto, é evidente que a articulação destas infraestruturação com condição de desenvolvimento, de criação de condições de desenvolvimento equilibrado, foi sempre um desafio. Em quem está nas equipes, a noção de que as equipes precisam de tempo para se afirmarem, estabilização dos projetos. Portanto, nós tínhamos, eu acho que os ciclos comunitários eram maiores que os ciclos eleitorais. Os ciclos eleitorais e a necessidade de substituir permanentemente pessoas podem ser muito negativos para o aproveitamento dos recursos da experiência. A experiência e a criação de laços de confiança são absolutamente fundamentais entre os vários níveis da administração e nas equipes. As pessoas, uma das coisas que a gente às vezes dizia a brincar é que ganhamos pouco, mas divertimos-nos muito, porque efetivamente para nós trabalhar era um prazer. E eu infelizmente não vejo muito isso neste momento, nas conversas que tenho com algumas pessoas. Há uma ansiedade, há uma competição, há uma incerteza, nomeadamente em termos de carreiras, que eu me entristece bastante, mas também reconheço que tive uma situação muito privilegiada, mas não há necessidade de esquecer essa experiência. Houve uma coisa que eu não cheguei a falar e que eu acho que foi muito importante para Portugal, que foi a nossa estabilidade, permitiu-nos, por exemplo, ter um papel importante no alargamento da União Europeia. Nós fizemos bastante twinning, que eram projetos de ir aos novos Estados-membros, ajudar a criar estruturas de gestão do Fundo de Coesão. E foi uma experiência muito gratificante para nós, mas eu acho que também para a Europa em si foi bastante importante que houvesse esta capacidade de um país que tinha tido relações bastante descontraídas com a União Europeia chegar àqueles países e transmitir-lhes a imagem que não tinham que ter nenhum sentido de inferioridade, que nós éramos um pequeno país e tínhamos feito um percurso de muita confiança e muita capacidade negocial com a União Europeia mesmo. Nós tivemos desde da preparação dos regulamentos do Fundo de Coesão, nós participámos na elaboração em Bruxelas da participação, da elaboração dos regulamentos. E muitas vezes os regulamentos não se adaptam depois às situações concretas e, portanto, esta capacidade de diálogo descontraído entre todos os setores e com vários países é uma coisa que exige continuidade, exige carreiras em que as pessoas confiam umas nas outras e que olham para a experiência, que são capazes de ouvir a experiência e são capazes de aprender umas com as outras. Nós não seríamos pessoas completamente diferentes se não tivéssemos estado nas equipes em que estivemos. E, portanto, coordenação de políticas, fundamental, coordenação de políticas, estabilidade de metas e avaliação das políticas, controle e avaliação com os atores, que foi uma experiência que fizemos também com muita regularidade. Nós tínhamos comissões de acompanhamento com periodicidade e modelos devidamente formatados de levantamento de situação, que, pronto, os atores que estavam no terreno sabiam que tinham que responder em tempo e
partilhávamos todos as dificuldades que tínhamos e a Comissão Europeia participava nessas reuniões, mas, pronto, a questão do intercâmbio, da confiança, da coordenação de políticas e da criação de carreiras que deem à administração o que a administração dá às pessoas é muito importante. Poder ir ao terreno, poder falar com todos os níveis. A vida mudou muito. A vida mudou muito e quando eu faço estes apelos para a administração tenho que ter consciência que a administração também está com desafios que seriam completamente diferentes daqueles que eu tive. Eu acho que ter sonhos e acreditar é sempre importante. Ter sonhos e acreditar neles é sempre importante. A gente depois, normalmente, se estamos a pensar muito se vamos ser capazes ou não, acabamos por nos enredar nos nossos medos. Mas acreditar nos outros, acreditar naqueles com quem trabalhamos, criar relações de confiança. Agora, as gerações atuais estão com desafios de facto muito diferentes. Eu estive muito ligada às infraestruturas e, portanto, acho que os desafios para Portugal neste momento são muito mais ao nível do desenvolvimento económico integrado. Portanto, nós já tínhamos na altura a noção, como vos disse no princípio, que as infraestruturas sem um desenvolvimento económico equilibrado poderiam nunca dar os resultados que esperávamos delas. A principal infraestrutura neste momento até já não é, as comunicações já não são tanto em deslocação física, temos o grande desafio das redes e do trabalho online, que é uma questão que para mim, a maneira como eu fiz gestão de equipes, agora com o trabalho online teria que me reformular completamente. Esta geração não precisa de entrar na administração para ir a Bruxelas porque já fizeram Erasmus, já viajaram, já fizeram não sei quantos cliques desde a instrução primária para diferentes culturas. Têm que encontrar caminhos que neste momento são bastante incertos, mas têm ferramentas fantásticas. Têm muito mais ferramentas do que nós tivemos. Talvez o problema seja o embaraço da escolha e a capacidade de se focarem, porque a tendência para a dispersão neste momento pode ser um risco. As relações humanas face a face são fundamentais, as relações humanas estáveis, a noção de um propósito, quer seja individual, quer seja em equipes, é muito importante. E, portanto, o trabalho, agora chamam-lhe soft skills, não é? O trabalho e o desenvolvimento de competências de relação são muito importantes para as novas gerações e para Portugal. Não será exceção. Olha, eu temo que seria uma coisa muito complicada. Eu estou agora, na minha segunda vida, a acompanhar as pessoas que vivem num lar e que, portanto, são um pouco mais velhas que eu, mas não muito mais velhas que eu. E cujas histórias da infância são do pé descalço, não haver escola em todo lado, da fonte ser paga por um imigrante que foi para o Brasil e que mandou construir a fonte, porque senão a água era das poças. Isto ainda foi a vida em Portugal de uma geração que está a desaparecer. Está a desaparecer, mas que, curiosamente, às vezes tenho a sensação que as novas gerações não têm de toda a noção de que há muito pouco tempo foi assim. E, portanto, o que acho importante é que nós nunca... Portugal poderia ter sido outra coisa completamente diferente, provavelmente dependente de outro tipo de apoios. Portanto, Portugal teve sempre um bocadinho dependente, um bocadinho ou muito, dependente
fatores externos de produção de riqueza externa, mas efetivamente, pronto, sem os fundos estruturais estaríamos certamente, em termos infraestruturais, infinitamente mais longe. E agora, como isso depois traz tudo o resto, a todos os níveis, eu acho que seríamos bastante mais pobres, humanamente e economicamente.